sobre essa igreja que continue orando em espírito. O versículo qual eu li aqui nesta noite está lá em Êxodo 24, versículo 12 ao 18. Mas o mais importante, esse 18: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Sabemos que no início aqui do 24, verso 1, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegará, nem o povo subirá com ele. O que Deus está dizendo aqui, a chamada que Ele tem na vida de cada instrumento é diferente. Deus chamou Moisés, uma profundidade muito grande. Deus escolheu Moisés, já quando ele foi criado com a ciência, a sabedoria do Egito, chegando a ser perito. Alguns intérpretes dizem que Moisés ele era perito em artes marciais. Alguns até dizem que Moisés foi um dos ilustres que também edificara muitas coisas de grande naipe no Egito. Ele foi um dos arquitetos, diz alguns. Uma coisa eu sei, que Deus escolheu Moisés. Deus deu entendimento a Moisés, e Deus queria Moisés tomando conta das ovelhas. Não ovelha animais, mas ovelha homem e mulher. Porque às vezes até alguém se engana quando diz assim: ah, mas Débora, fulana de tal, ou Raquel, ou tal, uma foi juíza, a outra foi, sabe, pastora. Mas de ovelha, animais, não ovelha homem nem mulher. Há uma diferença muito grande. E quando se trata desse assunto, a gente sabe que pesa. Se não tiver um determinado conhecimento e não tiver uma base, há uma divisória no meio do povo. Me deparei com alguém que disse: mas a Bíblia tem pastora. Eu disse: muito bem. Jetro, quando ele teve ali as filhas, não teve filho homem. Deus não permitiu ele ter filho homem. Por esse motivo, colocaram a filha para tomar conta de ovelha, animais. Não foi ovelha homem, nem ovelha mulher, nem ovelha criança, nem ovelha jovens, nem ovelha anciões. Há uma diferença muito grande. Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, Deus chamou José, Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, Noé. Deus saiu chamando. Então esta é a diferença. Deus ele é tremendo. Mas aqui a Bíblia diz que a chamada que Deus tem é diferente para cada vida. Ele diz: olha, eu quero que suba até a mim Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciões do povo. Agora tem uma coisa: vão ficar de longe. Na minha presença eu só quero Moisés. Meu negócio é com Moisés. Tem um chamado na vida dos demais? Tenho, mas a específica é para Moisés. Deus está dizendo: eu chamo um, coloco ele para o pastorado, outro eu coloco ele para o presbitério, outro para evangelista, outro para o diaconato, outro para auxiliar local, auxiliar oficial, outro para dirigir uma campanha, ou, sabe, a mocidade, outro coloco ele em outra posição, ele sai por aí pregando nos ônibus, outro prega na rua, outro na praça, outro dobra o joelho.
intercede não só pela igreja, mas pelo mundo todo. Cada um eu dou um talento, outro eu dou 2, outro eu dou 4. Então Deus, Ele sabe chamar, Ele escolhe da forma que Ele quer e usa como Ele quer. Mas Deus, Ele diz aqui, somente Moisés se achegará ao Senhor, só ele. Os demais vai ficar lá. Aí diz a Bíblia que Deus preparou Moisés. A Bíblia diz que, entrando Moisés, pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A gente vê aqui, o versículo 16 diz assim: a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Imagina, todo aquele povo estava lá, os 70 anciões lá perto, estava lá, Nadab, Abiú, Arão. 6 dias a nuvem cobriu. Não me pergunte como é que ficou esses homens. Já pensou se Deus manda uma nuvem, né, pastor? Uma nuvem que cobrisse agora todo o céu, ficasse pardo, mas um pardo tão assim enegrecido, que a gente ia ficar preocupado por 24 horas. Imagine 6 dias. Imagine 6 dias uma nuvem cobrir, e você está debaixo dela e sem enxergar direito aquela nuvem, e Deus caladinho na dele, só para ver a expectativa de Moisés, de Arão, Nadab, Abiú, os 70 anciões, sem falar o pessoal lá todo no pé do monte, lá embaixo. E Deus encerrou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Será que não houve ali uma vontade de alguém correr, de alguém desistir? No 7º dia, que é o dia da perfeição, Deus se manifesta. Quando o Senhor se manifesta no 7º dia, do meio da nuvem, aí Deus fala, chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte. E os olhos dos filhos de Israel, porque aos olhos dos filhos de Israel, ficaram perplexos com aquilo ali. Primeiro, um fogo consumidor, que consome o pecado, que destrói a maldade, que destrói a avareza, a ganância, a inveja, a mentira, a corrupção, a divisória, porque é tanta divisão. E as divisões começam no meio já da própria família. Infelizmente, alguém quer fazer a obra, alguém quer dar lugar a Jesus, é impedido por alguém. Alguém não faz a obra, não quer que você faça. Alguém não vai, não quer também que você vá. Infelizmente, na frente é uma coisa, por trás é outra. Eu gosto de você, eu te amo. Mentira. Como se Deus não visse, como se Deus não estivesse vendo, ouvindo-lhe, eu conheço a mente, eu conheço o coração, eu sou analisando a alma e o espírito. Aleluia. Aí o Senhor diz assim: ou segue os passos que eu determinei para Moisés seguir, ou então os 70 anciões não vai entrar, nem Abiú, nem Nadab, nem Arão. Não estou nem falando do resto de Israel. Dá para entender. Mas o assunto é a arca. Mas eu entrei por aqui. Moisés, ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Mas para quê? 40 dias e 40 noites. Sem comer, sem beber, sem ir a um toalete.
Deus guardou Moisés 40 dias e 40 noites, santificando a Moisés para que ele chegasse a um grau de santificação, como os anjos nessa altura, que nem bebe, nem come, nem precisa estar em banheiro, que louva o Senhor para sempre, 24 horas, que lá não existe noite. Deus preparou Moisés. Olha, fica aí os anciões, os 70, Nadab, fica aí também, sabe? Fica aí Arão, fica aí Abiú. Agora Moisés, se prepara, é 40 dias aqui comigo. E Moisés lá, só ligado no céu, um QI muito alto, que tem que ter um QI muito alto, dado por Deus, porque o ser humano mais sábio, eu cheguei ao conhecimento, um judeu, onde esse criado na Alemanha, mais sangue judaico, o QI dele, 8%. 8%, eu acredito que, quem sabe eu tenho até 1%, né, pastor? Mas a pessoa 8%, quem sabe eu tenho 1%, não sei, Deus sabe. 8% da sabedoria daquela tão, que ficou conhecido, não só no território nacional, como internacionais. Já pensou o QI que Deus deu a Moisés, e Deus deu também a Bezalel e a Eliabe? Porque quando Deus revelou a Moisés, e Deus disse: olha Moisés, eu quero que você faça a arca para mim. E esta arca de madeira de acácia é uma madeira que ela é enroscada, ela é muito vaidosa, é uma qualidade boa, mas é enroscada. Eu quero que prepare uma arca. E Deus começou agora ali a ensinar a Moisés. Deus foi falando, e Moisés: sim, Senhor, está certo, meu rei, sim, meu grande, sim, poderoso, sim, meu eterno. E Deus: é assim que eu quero. Ouro tal, peça tal. Depois ainda tem o propiciatório. Eu quero 2 querubins em cima. A asa lhe quebrou, a nasa tremiu, a daixo, ligada uma na outra sem emenda. Ouro 24 quilates, ouro de qualidade. Eu quero cobertura na arca. A arca tem tanto de comprimento. Deus começou a dizer: olha, ela tem esse comprimento, mais ou menos 1,10 m, dependendo do corpo, porque se for um corpo de 45 vai dar 1,10 m, se for de 50 vai dar 1,5 m, tá? E se caso for corpo de 60 vai dar 1,80 m. Aí eu não sei, se você está especificando aqui mais ou menos 1,10 m, então é um corpo de 45 centímetros, e Deus começou a especificar: ele vai fazer assim, e ele: sim Senhor, acho que a mente de Moisés começou a turbar. Como é que eu vou fazer isso? E Deus foi falando: eu quero assim, e a madeira assim, e dentro eu quero lá os 613 mandamentos, simbolizando a todo Israel, que eu estou deixando para Israel, para que ele diga esses mandamentos, sabe? Que é o número de ossos que tem no corpo humano, no significado de Deus, dentro do hebraico, que a gente sabe que existe 206 ossos, mas algumas traduções, 613 ossos. Isso é um mistério profundo para se entender. Tem que estar ligado em Deus. Então, Moisés: eu quero assim. Tem uma coisa, olha Moisés, dentro da arca vai ter mais ouro do que fora dela. E tem uma coisa: eu quero dentro da arca, na lateral da arca, eu quero que coloque lá o rosto de águia, do outro lado um rosto de leão, do outro lado, na parte menor da arca, isso aqui do celular, da parte menor da arca, rosto de homem e rosto de boi. E na parte dela, por dentro, eu quero que você coloque 12 mosaicos. Em cada mosaico, a começar do primeiro, eu quero que você coloque pedras preciosas. E Deus saiu ali ditando. E Moisés: sim, meu Senhor. É muita coisa para uma mente humana entender, não é, pastor Nilson? Esses mistérios de cima. Tem que passar 40 dias e 40 noites ligado lá.
para o que isso vir a este ponto. E no 12º, eu não quero que você bote pedras preciosas, não, mas um cordão que simboliza que vai ficar no pescoço do sacerdote que eu já escolhi. E Deus começou a falar tudo isso. E quando Deus falou, aí Moisés agora disse: Deus, quem é que vai fazer? Como, Deus? Não tem como. Deus não tem, mas já escolhi 2 homens. E o meu espírito vai entrar dentro dele, vai se apossar dos 2, Bezalel e Aholiabe, esses 2. Quando o meu espírito entrar nele, eu vou me apossar, sou eu, brato comum dele, castelitruitia, que vou pegar a mão dele, vou eu tratar pelas mãos dele, fazendo que ele não tem condição. Mas o meu espírito dentro dele, vou eu avalizar tudo que eu estou dizendo aqui, vai sair em perfeito estado, para tu saber que a minha palavra tem caráter e tem poder. Assim será feito, Senhor. E quando Moisés, depois que ele desce de lá, e começou agora a tratar da arca da aliança, tudo que Deus falou, e Deus coloca as argolas, 2 de cada lado, onde vai passar a madeira de acácia, que vocês vão organizar pela mão dos 2 que eu determinei, usando a mão do mesmo, vai revestir toda de ouro puro, os 2 querubins que vai ficar em cima da arca, segundo o rabino, 32 quilos de ouro cada um. Faz as contas aí, 32 quilos de ouro hoje. Se uma grama de ouro custa, eu acredito que mais de 300 reais hoje uma grama de ouro, vamos supor 400 reais uma grama de ouro. 1 quilo é 1000 gramas, são 1000 vezes 400 mil reais. Imagina só 1 quilo, já pensou 32 quilos? Aleluia, 64 quilos só de querubins e o resto da arca. Se dentro tinha mais outro do que fora. Porque o rosto da águia, o rosto de leão, cada um tinha um símbolo. Rosto de homem era Jesus aqui na terra aos 30 anos dele, lá guardado até que venha se manifestar na sua glória. Depois dos 30 anos que ele se manifesta, os 3 anos e 6 meses, significa o rosto de boi, que era o sacrifício de ser levado à cruz. O rosto de águia, aonde tinha e tem até hoje dentro da arca pedras brilhantes como um bocado de ouro, simboliza a eternidade de Deus, a eternidade de Cristo, que é soberano e que é eterno. O rosto de leão é quando ele descer como leão da tribo de Judá, não mais como ovelha, como ele veio ao matadouro. Então tudo isso tem um símbolo poderoso na Escritura Sagrada. E dentro da arca foi colocado o maná, que é aproximadamente, dentro da arca, uma quantia de 3 quilos aproximadamente e 700 gramas. Sem falar os mandamentos que foi colocado, os que foi quebrado, que não foi jogado fora, está lá na arca, segundo os historiadores que estudam a Bíblia, os rabinos israelitas. Está lá o cajado. Esse cajado passou na mão de muitos. Esse cajado, segundo eles, os rabinos, passaram na mão de Adão. De Adão saiu passando o cajado para Enoque, depois para Noé, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Moisés, para Davi. Quando José estava no Egito como governador e Jacó já cansado e foi para lá, levou esse cajado. Passaram para José. Quando José, ele agora desfalece, Deus toma José para si. O faraó também morre, o que era bom, entra um perverso. Este perverso começa a massacrar. Segundo
os historiadores, homens de Deus, rabino, que estuda a legítima escritura, a Torá, esse cajado estava em um quarto particular, com muitos bens, que foi do governador, chamado José, segundo os estudos dele, pela Torá. E Jetro era um dos conselheiros deste faraó. E ao entrar neste quarto, ele vê o cajado, se depara com o mesmo, pede e leva lá para Arão. Quando chega lá, na sua terra, na sua cidade natal, diz este rabino que ele colocou em um pequeno jardim, mesmo naquela terra árida. O cajado, ele se enfinca no chão de uma forma que parecia aquela história que fazem hoje, o rei Arthur, que a espada enfia na perna, ninguém tira, tem que ser o escolhido. Mais ou menos para que vocês entendam esta passagem. Ele disse que quando colocou lá, ninguém mais conseguiu. Pegava, mas não saía. Ele travou na terra, como se fosse ligado à mesma, até que chegasse o escolhido, e era Moisés. Depois que sai do Egito, sai de lá fugido cada morte de um egípcio, e quando ele chega, que se depara com as filhas de Jetro, logo Deus permite uma para ele, e quando ele chega, segundo o historiador, e ele toca naquele cajado que tinha um acróstico, onde tinha ali as 10 pragas do Egito, eram letras que Deus já tinha determinado e feito pela mão de Deus quando entregou ao primeiro homem chamado Adão. E lá tinha já, naquele cajado, quando tocou nas águas, tornou-se em sangue. Quando Deus falava, alguma coisa acontecia através do cajado pela boca de Moisés. Quando tocou também no mar, o mar se abriu. Tudo isso. Aí eles até fizeram, como é que uma chave de madeira abre o mar? Era uma chave especial de Deus, que veio de geração em geração, pela mão daqueles que Deus escolheu para liderar. O que eu estou falando aqui não é história de carochinha, não é invenção, não, nem é inovação, nem é heresia. Estude, busque, porque o que eu falo aqui, falo com segurança. É com tanta segurança que está sendo gravado para ser mandado para todo o estado do Brasil e quem sabe até para o exterior. Tem que ter segurança aqui na Escritura. Então tudo isso, e nós sabemos que a arca, ela tinha um lugar, era o santo lugar, santo dos santos, tinha a bacia de bronze, o altar do holocausto, tinha o lado oeste, lado leste, norte e sul. Vou dar um exemplo aqui, o celular. Essa posição aqui, menor, leste, oeste, essa parte mais longa do comprimento, norte, a parte de baixo, sul. Do centro deste mesmo lugar, onde ficava, com certeza, esse tabernáculo, a planta do tabernáculo, ficava do centro 7 passos para o leste, 7 passos para o oeste, 7 passos também para uma posição e para outra, para poder ser organizado as coisas. Do lado leste ficava o altar do holocausto, depois a bacia de bronze, depois vinha santo lugar, onde do lado ficava o candelabro de ouro. Do outro lado, o lado seguido desta parte de cá, para que vocês entendam, do lado norte ficava a mesa dos pães da preposição. Aí depois vinha o altar do incenso, um pouco mais à frente, para poder, tinha uma cortina que era um véu, para poder ser o lugar santo dos santos, já no final, a área do oeste. O tabernáculo visava fornecer um lugar aonde Deus ele pudesse habitar entre o seu povo. E o termo tabernáculo algumas vezes refere-se à tenda, incluindo o santo lugar e o santo dos santos, os quais eram cobertos com cortina bordada. Em outros lugares, porém, refere-se ao complexo
interior, incluindo o alto, entre as cortinas onde a tenda se localizava. Então, quando se trata, é por esse motivo que Deus fez com que Moisés se santificasse 40 dias e 40 noites. A arca hoje, somente Deus sabe onde é que ela está. Alguns acham que está lá na Etiópia, outro acha que está até debaixo da mesquita de Alacigar. Não se sabe o céu. Outro acha que ela foi tomada ao céu. Não se sabe até hoje, pastor, isso deve estar a arca da aliança. Deus sabe onde ela está guardada. Então tudo isso Deus, Ele fez com grande propósito. E tem uma coisa, quando alguém ele era santificado, este alguém se aproximava mais de Deus, diz lá no Midrash, que o maná era sabores, que eu até tratei da outra vez, que foram 10 minutos, eu tratei, tinha sabores diferentes, dependendo da fé e da santificação de alguém. Eu quero sabor hoje de chocolate, aí ele comia sabor de chocolate, aí eu quero o sabor de baunilha, e o cheiro também, diz a história que era verdadeira. Mas se alguém queria o sabor de carne, tinha de carne, de peixe, segundo o Midrash e que estudaram os rabinos. Quando alguém falhava, quando alguém procurava machucar e ferir, o maná caía distante da tenda dele, tinha que sair para buscar distante, e não tinha aquele sabor saboroso como tinha os demais. Quanto mais se santificava, mais Deus aparecia para ele e para ela. Não é diferente hoje. Mas infelizmente, vou até tirar aqui, hoje o que tem de pessoas para ferir, para machucar, esquece quem Deus escolheu, tem que ter cuidado para não ferir, não machucar. Se fere e machuca, Deus fere e machuca você. Se é falso com alguém, Deus vai pegar na curva. Temos que ser verdadeiro. Verdadeiro. Ainda outro dia, pastor, assisti um filme antigo, aqueles filmes, né, os filmes, onde eles pagãos e os cristianismo, né, o pessoal cristão, era uma briga muito grande, e foi fatos reais que aconteceu no passado. E um que estava entre um e outro disse assim: vocês que são cristãos, por que não tentar conquistar os vinhos como Deus falou para vocês, Jesus do cristianismo, como vocês falam, através do amor, do carinho, da compreensão, para que eles saiam do paganismo, através de vocês orando e trazendo a paz em vez da guerra. Aí ele disse: pensa que é fácil arrancar o paganismo de centenas ou milhares de anos, né, pastor Nilson? Na vida de alguém que veio do passado do paganismo, adorando imagem, antena, outro Baalzebub, outro Deus de Ecrom, outro Baal. Pensa que é fácil? Pode ver que Deus deixou sinais, sim ou não? Deus derramou sinal do céu, Deus matou 51 homens, incluindo o capitão, depois mais 51. E o povo viu viu o poder de Deus, ele se converteu, pastor Deus. Continuando adorando o mal. Aleluia. Diz a história que vocês estudaram, eu acredito, que Martinho Lutero, abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no céu, no seu templo, e houve relâmpago, vozes de trovões, terremoto e grande saraiva. entenderam? Será que vou encontrar essa arca aqui, né, pastor Deus? Pode procurar, né? Vocês entenderam? O que é de Deus torna para Deus, sim ou não? Primeiro, a arca não era da terra,
foi feita por 2 homens com o Espírito Santo dentro. E Deus disse: depois que fizer a arca, vou tirar o espírito deles dois. Não vai ficar, para eles não se bogarem, não se prevalecerem achando que é bom. Mas voltando aqui, rápido, falta 5 minutos. Martinho Lutero, quando se converteu, levantou 95 teses contra o papado da época, Leão X, Luís V. A metade da Europa se converteu ao cristianismo. Muitos não vigiados fizeram o quê? Foram quebrar as imagens. Chegaram dentro da congregação e quebrando. Aí foi lá: olha, Lutero, a gente foi lá e quebrou, e abafou e quebrou, porque vocês enlouqueceram. Estão achando que vão ganhar ele quebrando essas imagens que eles adoram há centenas de anos. Aí ele disse, está lá no filme mesmo, a história. Ele disse: se Deus quiser, Deus mesmo vai lá e quebra e destrói. E não há danificação em Deus. Mas vocês, se vocês quebram, vai ser derramado sangue, vão ser odiados. Vocês entenderam? Agora, quando a gente se converte na nossa casa, ele quebra mesmo, passa um correio para cima. Foi assim com a minha mãe. Lá em casa era imagem de Maria, imagem de Seriquém, era Padrinho Cícero, era José, era Severino, era Biino, era Joaquim, era tanta coisa. E a gente se converteu para o Evangelho, mas não podia tocar. Minha mãe estava lá, aquelas imagens, até um Jesus bem grandão lá. Aí tinha um coração lá, Jesus com a mão assim. Aí o coração lá, era um tapete tão lindo, pastor. Pensa num tapete caro e bonito. Mas ninguém, quando minha mãe veio para o Evangelho, disse: meu filho, pega aquelas imagens ali, bota debaixo do pé de cajá, faça o que quer. Opa, mas o pé cantou em cima da imagem. Mãe mandou, tá mandado, é de cima. Mas eu chegar e fazer isso lá nos outros, tem que ter cuidado. Da cadeia e violenta, viu? E as leis que estão vindo hoje, tudo contra o Evangelho, contra a Bíblia. As leis que vem aí é tudo contra ela, não é a favor dela não, vai pensando que é a favor da Bíblia, vai. As leis que vem aí tudo contra a palavra do Eterno. Glória a Deus! Comichão no ouvido, disse Paulo, nos últimos dias. Hoje é os últimos segundos na terra. Para se vencer essas castas de demônios é jejum e oração. Para se vencer o mal, se vencer a falsidade é jejuando, é orando. Jesus vai lá, tem um encontro, abençoe, liberte, transforme. Porque se orar o contrário para Deus mata eu. Pastor Nilson. Mas é mal comigo, você é mal com ele e com ela. Hoje um pai não pode mais dar uma tapa no filho, arriscar de ser preso. Mas o filho pode bater no pai. O filho pode esculhambar o pai, mentir contra o pai, mentir contra a mãe, levantar a cantar, acha falso, é uma falsidade. Na frente é uma coisa, quando é linha, no pai e na mãe. Aí Deus, estou ouvindo e vou ter encontro com a terra seca. E me agradeça como eu fizer. Como eu fizer, me agradeça. Eu sento o cinturão, meu cinturão é fogo puro. Coloco um parafuso nele e nela, e a minha chave não se empena nem se quebra. E quando eu aperto o parafuso, ele vai lá na divisão da alma e meu espírito junta-se e medula. Eu vou lá e dou um toque especial. Mas vai gemer, vai se contorcer, feito lenha verde no fogo, começa a espumar. Mas eu estou tratando, estou trabalhando mais, ainda lá, estou trabalhando com a terra. É por isso que Deus colocou uma cerca de osso, molares. Mas quando esse membro pequenininho pula essa cerca de osso, é um perigo, né, pastor Nilson? Cerquinha de osso, ó. Aí quando ele pula, incendia um gosto de espiado. Glória! Mas Deus tem chicote da cerca de osso, da língua. Cuidado com a língua ferida. Deus, Ele é bom. Vamos nos amar de verdade, nos abraçar de verdade. Sim, Jesus. Não estou dizendo aqui porque alguém aqui dentro é falso comigo não, viu? Porque Jesus revela, Jesus mostra. Eu não sou melhor do que vocês não. Mas Ele sabe quem tem o coração inchado. Coração tum-tum.
tum, 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 tum. Ô, Quando chegou aqui no começo ainda gostava, mas agora, se eu pudesse, eu chutava daqui. Aí, tum, 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 tum. Eu gostava dele que era visitante, mas agora é um dos nossos, só se eu pudesse. Tum, 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 tum. Aí ele faz tum, 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 tum também com você. Eu conheço o teu tum, tum. Os músculos que tem lá, que amarrado, o coração. Eu conheço os músculos para conheço o teu pensamento, ama, perdoa, abraça, de verdade, porque eu aperto o cinto. Glória a Deus, aleluia. Deus me guarda onde há um de vocês aqui eu ser falso. Se eu for falso com um de vocês aqui, eu sou falso com Deus, sabia disso? Porque Deus ama vocês, então vigie, é o conselho que Deus dá, né, pastor Nilson? Né, meu pastor presidente? Se eu for falso com vocês aqui, Deus me pega, estou sendo falso com Deus. Jesus não mandou amar, não manda abraçar, não manda perdoar. Aí eu uso de falsidade, me feri, vou ferir também. Cuidado, é melhor ser ferido do que ferir, lembre-se disso, viu? É melhor ser ferido do que você ferir. Porque quem é ferido ora em jejum, se humilha, chora e Deus é com ele, é com ela. Mas quem der, Deus aperta ele, aperta ela. Aí está para conquistar alguma coisa, Deus tranca. Aí demora um pouco. Que Deus abençoe. 21 horas. Peço que a igreja continue ajudando em oração. Em nome de Jesus Cristo, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor vice, nosso pastor Nilson, né? Abalizado na Escritura, a cada um de vocês, os diáconos, Deus abençoe, a toda a igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome do Eterno. E o Natal já está se aproximando aí, né? Que Deus dê um ótimo Natal, com certeza. E a próxima quarta-feira que vem é a última da doutrina, né? Está chegando, já o ano morre, vem aperto aí na terra. A natureza dele já deu ordem, viu? Continua o aperto, é aperto. Está perto do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço para aqueles que estão do outro lado do canal. Deus abençoe e agradeço a cada um inscrito. Está cada dia aumentando, eu acho é bom. Quase 16 mil pessoas já têm visto e já tem mais de 200 inscritos. Quando chegou em 80, minha filha, pai, tá bom, né? 80, já vai mais de 200. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Eu agradeço. E assim o nome de Deus vai sendo cada vez mais conhecido através desse caco velho enfadado. Mas Jesus é bom e é goleiro. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nosso pastor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém, irmãos? Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor Ele nos concede de estarmos mais uma vez aprendendo mais do Senhor, mais um pouco de ensinamento da palavra. Amém? Interessante que eu estava dizendo para uma pessoa hoje, ou foi ontem, e eu passei 5 anos, quase 6 anos, tomando conta de uma igreja, para um ministério, antes da gente fundar o Ministério Plenitude. E eu nunca desapontei meu pastor, porque eu estava contra para ele. Nunca. E nunca levei uma oferta faltando. Nunca levei problema para ele. Nunca. Eu resolvi os problemas, os pepinos. Eu resolvia tudo. E quando foi um certo dia, eu precisei de algo e liguei para ele. Ele disse, pastor, estou precisando de tal coisa. Nunca tinha pedido a ele nada. Aí ele disse assim, pode contar comigo. Pode contar comigo. O senhor está precisando, já está feito. E até hoje o tempo passou. A gente está aqui à frente desse ministério há quase 8 anos. E a hora que eu ligar para ele, ele atende a ligação. Eu
estava ontem, antes de ontem, em Paulista, e passou a esposa dele, o genro e a filha, e fizeram questão de parar, de falar, de perguntar por Priscila, como é que você está? Ele disse, como é que está o meu pastor? Se meu está trabalhando, está bem, dê a paz a ele. O importante é estar trabalhando em comunhão, com sinceridade, com amor no coração. É porque muitas das vezes, irmãos, a falsidade, o olhar atravessado, na frente é uma coisa, por trás é outra, dá um impedimento tão grande na obra. Em vez da obra crescer, a obra progride. E a vida do ser humano não dá certo. Aí leva tanta desavença, tanto desacerto. E às vezes ele quer conseguir alguma coisa, quer construir alguma coisa, na sua vida financeira ele não consegue, porque a sua vida dele, espiritualmente, ele não anda correto. Então vale a pena trabalhar com sinceridade. Ame seus irmãos, ame sua dirigente, ame seu pastor, ame seu técnico de som, ame seu diácono. Hoje faleceu um irmão lá de Paraty 2, irmão Carlos. Pode.